Bem-vindos, família e comunidade da paz, a mais um domingo online. Não te esqueças que já começamos os nossos cultos presenciais ao domingo, às 9h30 e às 11h30. Estamos à tua espera. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Perdi-me, ele encontrou seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça resgatou-me, purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar para mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar para mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar para mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem
Estamos a ter um bom tempo de louvor e agora é tempo de ser generosos. Ser generosos com as nossas ofertas e dízimos. Então aqui em baixo vais poder encontrar os dados bancários da igreja. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Antes de eu respirar, sopraste a tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas
Olá a todos, muito bom dia a todos vocês que estão aí a nos assistirem pela televisão, pelo telemóvel, nesta manhã de 30 de agosto, o último domingo de agosto, não é? Boa parte do pessoal já voltou, já regressou das férias, alguns ainda estão, mas lá está, mais um domingo, mais um dia que nós vamos estar juntos. E nesta manhã quero partilhar algo interessante que tem a ver com a nossa vida, claro. Tem a ver com a minha vida, com a tua vida. Vocês sabem que nós sempre andamos assim em busca de alguma coisa. Todos, de alguma maneira, andam em busca de alguma coisa na vida, seja lá o que for. Então, andar por este caminho que vai a buscar essa coisa, não é? E eu trouxe aqui um acessório muito interessante, que eu acho que vocês sabem o que é, e é nada mais, nada menos do que uma lanterna. Para que serve uma lanterna? Bom, aqui está escuro um pouco, né? De repente, eu até em casa brinco com a Martina, minha filha, fico assim, vamos no quarto escuro e fico com a lanterna. Onde é que está a boneca? Onde é que estão os amigos? E a gente fica à procura. Ilumina o caminho, não é? Vamos por aqui, que eu consigo ver, não é? Então, uso a lanterna porque eu consigo ver. Não é? Iluminar o caminho, mas não só a lanterna, mas de uma outra maneira também que a gente usa muito, e especialmente agora neste período de férias que estamos a ter, alguns também já tiveram, é o famoso GPS. O GPS, ele nos leva basicamente aonde nós queremos ir. Então, GPS. O GPS, seja lá Google Maps, Waze, não importa a aplicação, ele sempre nos leva ao destino. A gente não sabe como chegar lá, então a gente usa também esse sistema de navegação. E às vezes ele vai nos dizer, recalculando o caminho, a gente entrou por um lugar errado e ele dá outra vez. E isso acontece também na nossa vida, é o que nós já vamos ver daqui a bocadinho. Mas, com tudo isto que nós falamos agora, da lanterna, que ilumina o caminho, do GPS, do Waze, Google Maps, etc. Mas eu pensei no GPS, mas eu pensei de uma outra maneira, que eu quero partilhar convosco. O meu GPS, neste sentido, eu chamo de... Eu sei que está pequenininho, mas eu vou escrever aqui que vocês vão ver. Guiados pelo Senhor. Aqui está um pouco assim. Guiados pelo Senhor. E com isso eu quero te convidar a vires comigo na Bíblia. Na Bíblia eu estou em Salmos e eu vou no capítulo 119, que é o maior capítulo com mais versículos da Bíblia. E eu vou ler do versículo 105, ok? Então convido aí comigo na Bíblia, em Salmos 119, a partir do versículo 105. E diz assim: A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Cumprirei o juramento que fiz de seguir os teus justos ensinamentos. Ó Senhor Deus, os meus sofrimentos são terríveis. Conserva-me vivo como prometeste. Ó Senhor, aceita a minha oração de agradecimento e ensina-me os teus mandamentos. A minha vida está sempre em perigo. No entanto, não esqueço a tua lei. Os maus armam uma armadilha para me apanhar, mas eu não desobedeci aos teus mandamentos. Os teus ensinamentos são a minha riqueza para sempre. Eles são a alegria do meu coração. Eu resolvi obedecer às tuas ordens até o fim da vida. Só até aqui. Eu estou a ler na nova tradução da linguagem de hoje, talvez uma versão um bocadinho diferente que vocês estão habituados. Infelizmente, nós vivemos num mundo que muita gente está na escuridão. Muita gente está perdida, não consegue ver um caminho, o caminho da salvação, por exemplo. Sem a luz da palavra, eles tomam diversos caminhos que conduzem à perdição. Alguns estão como o filho pródigo, caminhando através de prazeres da carne, ali à volta do pecado, buscando satisfazer os seus próprios desejos, a pensar em si mesmo, não é? Outros seguem caminhos diferentes nesta terra, não é? Buscam uma justificação e salvação pelos próprios méritos.
Como as virgens loucas, estavam na escuridão da religiosidade. Não possuem a luz, não a conhecem e nem a reconhecem. E com isto, a gente pode agarrar-se ao versículo 105, que já diz que a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é a luz que ilumina o meu caminho. E interessante que eu também faço uma ponte com Provérbios 6, que diz algo muito interessante no versículo 23 a respeito disto. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. A direção de Deus, a direção do Senhor para a nossa vida é a coisa mais espetacular que a gente pode ter, porque a gente vai, com toda a certeza, experimentar coisas que somente o Senhor vai nos dar, vai nos ajudar, não é? Então, felizes são aqueles que se apropriam da palavra de Deus e usam de forma prática, na vida, no dia a dia. Então, quando a gente pensa em lanterna, quando a gente pensa em luz, quando a gente pensa no GPS, recalculating, estou a ir para onde, é justamente na nossa vida toda, todos os dias, em todas as áreas. Este é o maior desafio para nós. Ser guiados pelo Senhor em todas as áreas da nossa vida. Todas. Então, e continuando, no versículo 106, o salmista, alguns dizem que foi Davi que escreveu este salmo, outros dizem que talvez não, mas de qualquer maneira, o salmista, né, que boa parte acredita que foi Davi que escreveu, ele traz um apego à palavra. Versículo 106, nós lemos: cumprirei o juramento que fiz de seguir os teus justos ensinamentos. Então, ele agarra-se com todos os recursos disponíveis à palavra. Ele agarra-se completamente à palavra de Deus, com todos os recursos que ele tem. Ele não confia em si mesmo, mas ele assume um juramento de guardar os mandamentos do Senhor, como nós lemos no versículo 106. Porque a gente não pode confiar em nosso próprio coração, nosso próprio entendimento, porque nós não temos a sabedoria do Senhor, nós vamos, o que nós costumamos dizer, de experimentar coisas que vão ser passageiras e em alguma altura da vida vai acabar, vai terminar, vai encerrar e a gente vai ficar, mas eu ainda sinto um vazio. Percebem o que eu estou a dizer? Continuando, o salmista sabe que fazer o que é certo é sempre certo e não existe nenhum mérito em se fazer o que está obrigado a fazer. As pessoas inventam os autossacrifícios na expectativa de agradar a Deus, mas o salmista sabe que obedecer é melhor do que sacrificar. Isto também está em 1 Samuel 15, 22. Obedecer é melhor do que sacrificar. A gente está numa fase interessante com a Martina, que a gente fala assim com ela: Martina, tem que obedecer a mamão, o papá. E ela diz assim: obedecer não. Mas ela diz assim, daquele jeito, a gente acha engraçado, mas a gente está assim a perceber e estamos assim a falar mais com ela, estamos a orar com ela todos os dias, também temos uma leitura com ela na Bíblia, numas histórias, então estamos a investir tempo na nossa filha. E estamos, eu e a Luísa, minha esposa, também como casal, temos orado também com ela e por ela, não é? Para que desde de pequena, desde assim de criancinha, que ela tem 2 anos, ela já começa a ver e o Espírito Santo, Deus, começa a agir na vida dela. Continuando, versos 107 e 108, o salmista diante das dificuldades da vida. O salmista diante das dificuldades da vida. No verso 107, o fato de a gente ser servos de Deus não nos guarda de enfrentarmos dificuldades. Pelo contrário, o fato de sermos servos de Deus é uma garantia absoluta que iremos enfrentar problemas. É só a gente ver um pouco a história de Jesus, dos profetas no Antigo Testamento, os discípulos depois que Jesus também já se tinha ido, né? Vou ao Pai, mas vocês vão ter que ficar aqui. Então a gente vê assim vários cenários na Bíblia que sim, a gente vai enfrentar algumas dificuldades. No entanto, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras do nosso Senhor Jesus. E eu estarei convosco até ao fim, eu vou enviar-vos um Consolador. Então, a gente não está sozinho na luta. A gente não está sozinho na luta. Hoje em dia,
há uma tendência, não é? Um trending nas redes, na vida das pessoas, muito interessante, muito perigoso também, que é de promover uma religião assim tudo light, cor-de-rosa, alguns dizem. Uma religião assim bem tranquila, bem... Ai, que bom! Que é norteada por frases de efeito. Vocês já viram falar? Tipo chavões, frases de efeito, do tipo assim: para de sofrer, ou o milagre espera por ti. Venha você também receber o seu milagre e ser feliz, etc, etc, etc. O salmista percebia que quanto mais obediente ele fosse à palavra de Deus, quanto mais ele fosse afligido seria. Por esse motivo ele implora que Deus o vivifique. Eu sei que esta palavra é um pouco diferente do nosso dia a dia. Vivificar. Trazer vida. A vivificação divina é o melhor remédio contra as aflições da vida. O Deus vivo é o único capaz de vivificar o ser humano, de trazer vida, um fôlego novo, uma perspectiva, uma mudança de 180 graus na vida da pessoa. Só o Senhor, só Deus pode fazer isso. Não há outro caminho. Não há outro caminho. O salmista pede para Deus agir de acordo com as promessas feitas e não de acordo com os sentimentos que ele estava experimentando. Atenção, nós não podemos confiar em sentimentos, nos nossos sentimentos humanos, porque eles são enganosos. E se a gente não percebe e fica atento com isso, a gente vai se deixar levar por isso e não vai ser bom. Para mim, para o outro, não vai ser nada bom. O verso 108, o salmista reconhece o valor do louvor, de gratidão, de louvar, engrandecer, falar, e o valor da proclamação da verdade divina. Isto está perfeitamente alinhado com a orientação que o autor de Hebreus, lá no Novo Testamento, ele vai nos dizer. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Isto está em Hebreus 13:15. O apóstolo Pedro, também no Novo Testamento, ele nos exorta. Ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos de virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Então nós estamos a perceber a vivificação da parte de Deus, aquilo que o Senhor nos chamou para a sua luz. Novamente, lá vou eu com a lanterna. A gente vive, alguns ainda vivem nas trevas, na escuridão, sem perspectiva. Ou até mesmo acham que estão a fazer as coisas certas porque estão no seu próprio entendimento. Estão no seu próprio entendimento. E isto aqui é muito perigoso. Certa vez eu estava a conversar com uma pessoa, não foi cá em Portugal, foi num país da Europa. Estava a beber um café e essa pessoa estava a partilhar alguma coisa assim comigo e um colega também, pastor, e ele disse-me, sabe, tive uma experiência um pouco curiosa. Estava eu a conversar com um membro da igreja, uma pessoa que era membro da igreja, normal, um homem, um senhor, tal, e ele disse a mim, pastor, sabe, obrigado pelo conselho, obrigado porque você está aí a dizer, mas eu cuido da minha vida, obrigado. Deus, Jesus, Ele é o meu Salvador, Ele pode ser meu Salvador, mas Senhor não. Senhor não. Eu é que sou o Senhor da minha vida. O que é que Ele quis dizer? Ele é que dirige, conduz, guia a vida dele da maneira que Ele acha que é. E aí eu estou a falar de dinheiro, de educação de filhos, de tratar a esposa ou os amigos, os parentes, enfim, a maneira como trabalha profissionalmente, a coerência, a integridade, a obediência, a humildade, percebem? Então a pessoa está a dizer, não, isto tudo eu é que vou conduzir, não é mais ninguém. Infelizmente isto é um pensamento europeu muito forte, que a gente vê muito forte pelo nosso continente da Europa. Pessoas que até podem dizer, ele pode ser Salvador, muito bem, mas Senhor não. Eu é que conduzo a minha vida e vou atrás daquilo que eu desejo, que eu quero. E aí volta-se muito para o que nós chamamos de antropocentrismo, que é quando o homem, se torna o centro. Não é? Continuando,
O verso 109 e 110, o salmista e os perigos ali dos inimigos, não é? Este versículo é tanto verdadeiro que se o autor desculpem, houve épocas na vida de Davi em que ele vivia fugindo e se escondendo de caverna em caverna. Isto é, ele estava sempre a andar para lá e para cá e entrava numa caverna, saía da outra. As pessoas queriam matar, aquela coisa de ninguém pode me encontrar. Então não tinha sossego nem dia nem noite. Era muito perigo na vida de Davi, muito perigo. Mas o salmista não deixava as dificuldades servirem de justificativa para desobedecer aos mandamentos do Senhor. Ele não deixava de justificativa. A vivificação, que nós falamos agora, no versículo 107, e o ensino, no verso 108, servem para manter ele firme na lembrança da lei de Deus. Meditar na lei do Senhor dia e noite, meditar, se alimentar. Então ele era lembrado, não é, disso, do mandamento, da lei do Senhor. No verso 110, a vida espiritual está cheia de perigos. Não é sob nenhum aspecto uma vida fácil. Homens maus não vão sossegar enquanto destruírem nossas vidas. Somos alvos permanentemente para sermos destruídos, especialmente na questão do Antigo Testamento. Muita gente era perseguida, muita gente foi morta. Mas, claro, no Novo Testamento acontecia isso também, dos cristãos. Hoje, em nossos dias, ainda acontece isso no Médio Oriente, em outras regiões perigosas, que não se pode dizer que se é cristão, que já vão matar ou vão colocar na prisão. Então a gente vê isso muito forte, talvez não aqui na nossa cultura, mas isso ainda acontece nos dias de hoje, infelizmente, da perseguição. Como é que o salmista conseguia vencer estas dificuldades? Como? Primeiro, ele mantinha os olhos abertos aos perigos, tendo a sua mente e os pés iluminados pela palavra de Deus. Isto é, ele mantinha-se perto de Deus. Segundo, não se desviava do caminho do Senhor, porque buscava instrução, orientação e vivificação, aquela palavra, da parte de Deus, e encontrava o que estava à procura. Estão a perceber? Foco, permanecer, obediência, não se desviar, ficava perto do Senhor. Ingredientes que fazem toda a diferença para a nossa vida e podem fazer certamente na tua vida. Se ainda não tens isto, já fica um desafio para ti já deste momento. Experimenta mudar um pouquinho as perspectivas, deixar um pouquinho o Senhor também a conduzir a tua vida, entregar as chaves da tua vida para o Senhor, deixar Ele ser o GPS, guiados pelo Senhor na tua vida. Mas já aqui caminhando um pouquinho mais para o fim do capítulo que nós lemos, dos versículos, no verso 111, o salmista tinha a palavra de Deus como sua herança. Conhecer os ensinamentos, descansar nas promessas e praticar os mandamentos em tudo o que estava relacionado à palavra de Deus. Era onde o salmista encontrava verdadeiro prazer, alegria, satisfação, algo que não era o sentimento humano, natural, do tipo, andei a correr ali, preciso de aquele copo de água. É um copo de água que eu preciso, andei a correr muito. Bebo, uma satisfação que já vai passar, não é? Pronto, já bebi água, pronto, passa um bocadinho, já estou bem. Mas esse tipo de prazer não, era uma coisa assim constante, era totalmente diferente de uma emoção, de um sentimento humano. No verso 112 e o último versículo, o salmista e a inclinação permanente no seu coração. Permanente, sempre, contínuo. Os fatos de o salmista ter a palavra de Deus como lâmpada, que ilumina, não é? Versículo 105 que nós lemos, de se assim apegar firmemente à palavra, abraçar firmemente a palavra de Deus, de ser vivificado por Deus e de ser ensinado por Deus. Versículo 105, 106, 107 e o 108 faziam com que ele se inclinasse a obedecer os mandamentos do Senhor até o fim da vida. Até o fim da vida. O salmista estava inclinado a praticar os mandamentos do Senhor, enquanto outros estão dispostos apenas a falar acerca dos mandamentos de Deus. Por isso que é muito importante e sério quando nós só falamos
ou quando nós de facto vivemos, não é? Praticando na vida, ou só sabemos. Sabemos da teoria, como na escola, na sala de aula, da história da Europa, do mundo, da história de Portugal, enfim, só saber, é como se eu só lesse a Bíblia e só soubesse. Mas não pratico, não me traz vida, não me traz diferença nenhuma, só como se fosse um outro livro. Não. O grande desafio, a grande chave é deixar a Bíblia falar connosco, deixar o Senhor, o Deus da Bíblia, falar connosco. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o Senhor sempre fala. Até os dias de hoje, podes ter toda a certeza. Se tu ainda não tiveste esse tipo de experiência, eu convido-te a ter. Deus ainda fala, Deus ainda resgata pessoas, Deus ainda está interessado na vida humana. Nós é que temos que deixar o Senhor ser o GPS, ser o que vai nos orientar no nosso caminho. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida, mas é como se fosse, entre aspas, as chaves, Senhor, está aqui, eu não consigo, eu não sei, eu tentei, eu percebi que era pela minha força e eu não consigo, eu não sei, ou fui muito arrogante, achava que sabia. Isso é um coração contrito. E um coração contrito o Senhor não despreza. Caminhar para o fim aqui então. O salmista estava inclinado a praticar os estatutos, a lei do Senhor, enquanto outros estão dispostos apenas a praticar certos rituais. Estou habituado só a praticar rituais no sentido, eu só vou no culto e me basta-me. Na verdade, eu só troquei de igreja, porque o ritual, na minha mente, continua a mesma coisa. Então, na verdade, ninguém teve um encontro com Jesus, desculpa, um encontro verdadeiro com Deus. Porque isso muda a nossa maneira de perceber as coisas. Muda, a gente não fica só praticando certos ritos, rituais, coisas religiosas. A gente tem prazer, a gente tem aquilo que eu disse daquele copo de água agora há bocado, que a gente tem uma coisa que não é nossa, é de Deus, e a gente fica todo maravilhado e feliz, e sabe porque que está a fazer, sabe porque que está aqui a participar de um culto com pessoas, está junto, no mesmo ambiente, na mesma sala, no mesmo prédio, com um grupo de pessoas que também estão a buscar a Deus, também somos todos falhos, queremos ouvir Deus a falar connosco, queremos talvez começar a entregar a vida a Ele e ser guiados por Ele e partir e quebrar essa coisa da religião, do ritual e deixar Deus falar connosco profundamente. Então isso já fica um desafio para ti. Se tens dúvidas, se tens perguntas, se tens algum tipo de questionamentos relacionados com a Bíblia, relacionados com qualquer coisa, podes entrar em contato connosco. Nós vamos ter o maior prazer em falar contigo, ouvir-te e poder também orientar-te da melhor maneira possível. Então não hesites em fazer isto. Nós estamos aqui também para poder ajudar-te se tiveres esses tipos de questionamentos. O salmista estava inclinado a obedecer sempre que outros estão dispostos a obedecer, somente de vez em quando. O salmista estava inclinado a se relacionar com Deus, aqui e por toda a eternidade, enquanto outros buscam apenas uma religião temporária. Ele estava preocupado em viver o aqui e agora, já louvando a Deus, glorificando, és o Senhor da minha vida e eu quero viver uma vida correta conforme o Senhor, mas já também na eternidade. Então é o aqui e lá também. Tem gente que só vive uma coisa temporária, uma coisa passageira. Como eu disse no início, as férias vêm e vão, já foi. Não é? A vida também vai e vem e acaba. A gente não sabe o que é que pode acontecer. Por isso que é muito importante as decisões que nós tomamos, relacionadas com o que nós fazemos, nós deixamos de fazer, nós decidimos, nós não decidimos. É muito sério isto. De permitir que Deus seja o Senhor da tua vida, seja o teu Salvador e teu Senhor. Como salmista, precisamos ter a palavra de Deus como lâmpada. Precisamos ter a palavra de Deus como lâmpada. A palavra ser lâmpada para a nossa vida. Precisamos nos apegar, abraçar firmemente na palavra de Deus. Precisamos ser vivificados por Deus. Precisamos ser ensinados por Deus.
Porque quando nós buscamos, nós encontramos. Mateus 7,7 diz isso. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bate e abre-se-vos-á. Então nós temos que entender que o nosso relacionamento com Deus não é apenas um relacionamento de conveniências e nem um relacionamento temporário. Não deve ser, não deve. É um relacionamento que inicia-se aqui e vai se estender por toda a eternidade. Está com o Senhor, mas começando aqui, a arrancar aqui a nossa vida na Terra neste período. Já caminhando para o fim agora mesmo. João 17,3 diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E com isso eu quero também fazer aqui uma pequena ilustração e fazer-te algumas perguntas. Nós temos uma linha. Imagina que esta linha, esta timeline é a tua vida. Mas imagina só que aqui, este pedaço é a tua vida na Terra. E tudo isto é eternidade. Tu tens só este período na Terra e tu tens toda a eternidade. Mas aqui é que nós vamos decidir, ou vai ter consequências nas nossas decisões, como que nós vamos passar a eternidade. O que é que tem guiado a tua vida? Quem é que tem guiado a tua vida? Tens certeza se estás na rota certa, no caminho certo? Estás com o GPS ligado? O GPS? São questões desse tipo que tens que parar, meditar um pouco no Salmo outra vez, refletir na vida do salmista, mas na própria vida tua também. Diante dos desafios da vida, que sempre vai ter desafios. Não é pela pandemia, sem pandemia, sempre vamos ter desafios na nossa vida. Na nossa vida terrena, aqui que fazemos decisões e aqui que escolhemos ou não, que vai automaticamente desencadear como consequência o que é que eu vou fazer aqui e o que é que vai acontecer comigo aqui. Então, a minha oração, o meu desejo para ti é que tu permitas que o GPS da tua vida seja o Senhor. Que tu permitas que sejas guiado pelo Senhor. E eu queria orar contigo para terminar. Podes abaixar a tua cabeça ou fechar um pouco os teus olhos, por favor. Senhor, eu quero agradecer por esta manhã, por este momento que podemos também estar aqui aprendendo um pouco da Tua Palavra na vida do salmista, provavelmente Davi, Senhor, e de ver como ele tinha prazer, como ele era uma pessoa comum como nós também, mas queria estar contigo, queria ser guiado por Ti, ou ser orientado, queria ser uma pessoa com um coração ensinável, queria ser obediente. E eu quero também orar neste momento porque aqueles que estão a assistir em casa, que ouviram esta mensagem, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo onde estiver, que o Senhor também possa ser o GPS, seja o guia da vida de cada um, em todas as áreas. Aquelas pessoas que ainda não fizeram isso, que possam ter este momento, quando ouvirem esta mensagem, possam fazer isto, Senhor, entregar as chaves da vida dela nas Tuas mãos e pedir ajuda, auxílio e se talvez redimir, talvez clamar, reconhecer talvez que precisa, Senhor. É ter humildade, sim, de facto. E em nome de Jesus, Pai, eu oro e Te agradeço por esta palavra, por esta manhã e faz a Tua vontade, Senhor, na nossa vida. Obrigado pela Tua grande misericórdia em nós, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. 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 Tenhas uma boa semana, uma semana diferente. Experimenta ser guiado pelo Senhor. Foi um tempo muito abençoado em família, poder juntos adorar ao Senhor e ouvir a Sua Palavra. Não te esqueças de partilhar o vídeo do culto até ao próximo domingo. Estamos à tua espera.